Paz, Senhor, meninas. A palavra de hoje está em Mateus 14, a partir do versículo 22, uma palavra bem conhecida, que fala de Pedro, que andou sobre as águas, né? Ali com Jesus, né? Então diz assim, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então essa passagem, ela fala muito conosco, porque o Jesus, ele estava ali e após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, ele ordena para que os discípulos entrassem no barco. Ele forçou os seus discípulos a entrar no barco. E interessante que desculpa, Jesus mesmo, ele não entrou no barco. Ele foi ao monte orar. E a ordem era bem clara: entrar no barco e descer do outro lado. Porém que no meio do caminho, no meio do mar, na obediência do Senhor, vieram os ventos contrários, ventos fortes e ondas que batiam no barco. E não é diferente conosco. Quando nós estamos na obediência, quando nós estamos no caminho que nos leva para a eternidade, estamos fugindo da aparência do mal, estamos fazendo, vamos dizer assim, tudo direitinho, o vento contrário, ele vem para quê? Para nos desgastar, para nos enfraquecer, para nos fazer desviar do caminho e da orientação da parte do Senhor. E como se não bastassem os ventos, as ondas tentam nos derrubar, tentam nos tirar do barco, nos força a querer sair do barco, sair daquela situação. Mas a orientação é bem clara: é entrar no barco e não é para descer no meio do caminho, é descer do outro lado. Essa é a orientação. O barco fala da igreja, a igreja fiel. Não estou falando aqui de religiosidade, que também não é mal, não é ruim, porque religião, o significado da palavra religião é separar, não é ruim, mas tudo que é extremo é ruim. E ali o barco tipifica o corpo de Cristo, porque lá em Efésios fala que a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, ou seja, é aquele que coordena, que comanda, que dá as ordens. E o corpo de Cristo, ele tem seus membros, cada um com suas funções. Isso está na Bíblia, isso é bíblico, isso é bom. E quando você aceita Jesus, quando você toma a decisão e se define na presença do Senhor, a partir daí muita coisa muda na sua vida, até mesmo o seu caráter, né? Quantas vezes nós precisamos ver no nosso temperamento o que precisa ter domínio, né? É o domínio próprio. Então nós precisamos dominar algum temperamento que não vai bem, não é mesmo? Então, assim, entrar no barco e seguir em frente não quer dizer que vamos ter uma caminhada tranquila, mas sim, vamos ter ventos contrários. Contrários ao quê? Contrários às ordens do Senhor, contrários aos mandamentos do Senhor, contrário ao que a esperança da nossa fé nos dá, contrário daquilo que nós temos certeza que é o correto. Vamos ter sim ondas e ondas gigantescas batendo, assolando as nossas vidas para que possamos sair do barco, nem que seja à força. Sim, vamos ter isso tudo. Mas aprove ao Senhor que os olhos do Senhor vão estar continuamente conosco, em todos os momentos. E Ele sabe os nossos limites. Jesus, ele não estava fisicamente ali no barco, mas os olhos dele estavam continuamente com os discípulos. Jesus estava sabendo tudo o que estava acontecendo. Mas Jesus, ele deixa a gente prosseguir para podermos aprender com as nossas dificuldades. Aprender que com Ele somos fortes na nossa fraqueza. E Ele sabe até onde nós aguentamos. Quando Ele viu que os discípulos já estavam cansados. Por que cansados? Porque o barco era de remo. Vento contrário te força a remar com mais força. Porém, que
Esses ventos contrários traz um peso maior no remo, nas nossas forças. Quando ele viu que eles não estavam aguentando mais, ele vem ao encontro dos discípulos. Por quê? Porque daí é ele que vai agir. Não somos mais nós com as nossas forças. Não é mais nós que estaremos perseverando, como os discípulos estavam, perseverando em obedecer a ordem, descer somente do outro lado, perseverar em continuar naquele caminho, em seguir. Hora nenhuma os discípulos murmuraram, reclamaram. E no meio ali daquela batalha, os discípulos já estavam com a mente cansada, já estavam com a mente voltada somente para as adversidades ali, para as lutas, para as batalhas. Já não conseguiam mais enxergar a vitória. Porque quando viram Jesus andar sobre as águas, eles não reconheceram Jesus. E eles acharam que ao invés de ser a vida para eles, era a morte. Porque fantasma fala de morte. Olha, eles viram uma situação totalmente oposta. Mas quando Jesus abre a tua boca e diz, não temas, sou eu, os discípulos dos 12, 11, conseguiram ter certeza e não duvidaram de que era Jesus, reconheceram a sua voz. No meio das adversidades, nós precisamos parar de gritar e ter medo do que está acontecendo e ouvir. Porque às vezes os nossos olhos não vão conseguir enxergar o mover do Espírito Santo, mas os nossos ouvidos, eles vão ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E aí, neste momento, o que não creu, foi que não teve fé, foi Pedro. Pedro, então, ele pega e diz, se és tu mesmo, me faz andar sobre as águas. Oh, irmãs, uma ordem foi dada. A ordem era entrar no barco e seguir, descer somente do outro lado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos entrar no barco. Então Jesus, ele ordena, não sai do barco, entra no barco, fica no barco, entra para a igreja, fica na igreja. Vão ter ventos fortes, vai ter vento contrário, vai ter ondas assolando, mas fica na igreja. Você vai ver erros, vai ver falhas no meio dos homens. Você vai ver dificuldades, vai ter até perseguição, vai ter joio querendo apagar, te sufocar. Mas fica na igreja. Só desça quando eu vier buscar a minha igreja. Só desça quando estiver em Terra Santa. Só desça quando eu te levar para a cidade eternal. É permanecer firme. Mas se você falar com Deus, olha, eu quero dar uma voltinha pelo mundo, eu quero sair da igreja, eu quero ter minha experiência própria, eu sou a igreja, eu sou capaz, eu vou continuar, eu vou conseguir me fortalecer somente lendo a Bíblia, cantando louvores, fazendo meus cultos isolado na minha casa. Eu me dou a ceia. Comunhão com os irmãos? Não tem necessidade disso. Eu tenho aqui minha filha, meu filho, eu tenho meu marido, eu tenho minha esposa. A comunhão com os irmãos, pronto, eles são meus irmãos. Tá errado. Tá errado. O corpo de Cristo, ele é formado por membros. Cada um com a sua com a sua responsabilidade dentro da igreja. A ceia é feita na igreja. Você precisa ter um pastor, um líder, um anjo da igreja. Lá na carta de Apocalipse a gente vê muito isso, né? Deus, ele manda as cartas para cada pastor de cada igreja, orientando e mostrando as dificuldades. Então, minhas amadas, o que eu estou aqui para dizer é que Pedro, ele teve sua experiência maravilhosa. Sim, ele andou sobre as águas. Jesus certa vez disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele. Mas certo momento, ele começou a afundar porque viu um vento forte e ele sentiu medo e começou a afundar. Medo, os discípulos já estavam dentro do barco. Só que a diferença é que dentro do barco, eles não correram risco de afundar, de morrer. Apesar da situação toda estar ali mostrando que eles poderiam sim morrer afogados, afundar por conta das ondas. Mas isso não aconteceu. Porque Jesus, ele veio ao encontro no momento certo. E aí você fica na dúvida se é Jesus falando. Entra essa dúvida, e essa dúvida é, será que ele é capaz de acalmar o vento? É capaz de acalmar as ondas? É capaz de firmar o meu barco? De me levar a um porto seguro?
Pedro, quando ele começa a afundar por conta do medo, por conta do vento forte que vinha, com certeza Pedro tentou nadar com as suas forças. Porque Pedro sabia nadar. Certa vez, Pedro pescando no alto mar, e João estava junto com ele. E João, quando olhou, Jesus estava lá, e ele falou: olha, é Jesus, o nosso Senhor, que está lá pregando, vamos para lá. E Pedro, quando ouve isso, ele pula no mar, porque ele estava nu e ficou com vergonha de Jesus. Então ele sabia nadar. Com certeza, ele tentou nadar, tentou sobreviver, tentou sair daquela situação de risco. Mas as forças dele não foi capaz de salvá-lo. Por quê? Porque ele estava sozinho. Ele estava isolado. O caminho dele era para a morte, não era mais para a vida. Ele estava na desobediência do Senhor. E eu não estou falando de morte física somente. Estou falando muito pior do que isso, é a morte espiritual. Aí ele lembra que quem está com ele ali é aquele que podia salvá-lo. E ele clama: Senhor, salva-me. E então, Jesus vem, estende as mãos, puxa Pedro. E a primeira coisa que Jesus fala com ele: por que duvidaste? Irmãs, qual o momento que Pedro duvidou? Porque quando ele estava andando ali sobre o mar e veio o vento, a palavra diz que ele não duvidou, ele sentiu medo. Mas medo ele já estava sentindo dentro do barco. A diferença é que o medo dele ali no mar estava levando ele para a morte. Ele duvidou quando ele estava dentro do barco. O que mais tira a crente da igreja é a dúvida. A dúvida de que Deus é capaz de mudar situações que você não consegue. De mudar estados que você não consegue. Ele é capaz de derrubar o gigante. Ele é capaz de derrubar muralhas. Ele é capaz de tirar pedra de tropeço. Ele é capaz de arrancar o joio. Ele é capaz. Ele é capaz de fazer o que a medicina não faz. Ele é capaz de ressuscitar morto. E o mais interessante de tudo é que a palavra diz que eles entraram no barco, Jesus e Pedro. E quando entraram no barco, o vento acalmou. O vento acalmou. E os discípulos ali, eles creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Olha só, é no meio das adversidades que mistérios vão ser revelados. É no meio das adversidades que você vai ser forjada. Você vai ver que tem mais força com Cristo do que sem Ele. Mas é no barco. Não é abandonando o barco. É no barco que você vai ter esse conhecimento. É no barco que você vai entender os propósitos de Deus. É na igreja, envolvida na igreja. Nosso Deus, ele é tão sábio que ele inspirou homens para colocar essa comparação de que a igreja é o corpo de Cristo e o cabeça é Cristo. Mesmo que com a medicina precária daquela época, que eles não sabiam quase nada do corpo humano, nada praticamente, perto do que conhecemos hoje, ele inspirou homens para dizer que Jesus é o cabeça, porque o cabeça é que coordena tudo. É o nosso cérebro que manda informações para todo o nosso corpo. Informações de tudo que nosso corpo precisa. Um coração numa pessoa pode até parar de bater dentro do hospital, que eles colocam lá um aparelho e ele continua batendo, mesmo não estando batendo. Eles forçam o coração a bater, mas a morte cerebral, eles não conseguem fazer com que ela continue trabalhando. Não há mais jeito, não há mais condição. O cérebro morreu, acabou. Acabou, o coração pode estar sadio, que ele não vai mais funcionar. Não existe outras formas de fazer o corpo ficar vivo. E o mais interessante de tudo é que nós não podemos ignorar o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Esse sangue foi derramado na cruz para trazer a nós vida e vida em abundância. Por quê? Porque com o pecado você morre. Mas quando você se arrepende do seu pecado, e pecado tem nome, quando você dobra o seu joelho e diz, não somente perdoa os meus pecados, e fica algo assim, aleatório, que pecado que eu vou perdoar? Qual é o pecado que você cometeu, que você se arrependeu e que você não quer mais cometer? Então, busque na mente, olha, eu falei mal, né? Eu julguei, poxa, eu fui soberba, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que não foi agradável ao Espírito Santo. Perdoa. E há dias que a gente dobra o joelho e pensa assim, a super poderosa, a super santa, meu Deus, o que eu fiz hoje de errado? Não lembro. Mas você fez, porque nós somos pecadores. Então já ora o Espírito Santo falando, Senhor, se fiz algo de errado hoje, como Zaqueu falou, né?
Se eu roubei alguém, que eu vou. Então, Senhor, se eu fiz algo de errado hoje, que eu não estou me lembrando, mas é provável que eu tenha feito, porque eu sou pecador. Então, o Senhor traz à minha mente para eu me arrepender e não fazer de novo. Então, minhas amadas, o sangue de Cristo, ele circula em todos os membros do corpo de Cristo. Dentro da igreja, o sangue de Cristo, ele circula. Sangue, ele só tem vida dentro do corpo. Fora do corpo, ele não tem vida. Cristo não vai fazer com que o sangue dele saia do corpo e vai lá no irmão que se isolou para perdoar os pecados dele. A princípio, aquele irmão vai ter suas experiências maravilhosas. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está nele, porque ele ainda tem aparência de crente, ele ainda fala como crente, ele ainda age como crente, ele ainda está tampando as brechas. Mas daqui a pouco vai vir, não tem nada a ver, para que fazer isso? Eu vou retroceder, e vai retrocedendo sem perceber. E na hora que vê, já não tem mais aparência de crente. Já não fala como os crentes, porque nós falamos de forma diferente, irmãs. Nós falamos de forma diferente, sim. Nosso falar é diferente. O nosso olhar tem que ser diferente. Mas quando nos afastamos, isso tudo muda. Isso tudo fica sem sentido. O que você era para o que você vai voltar a ser. Você começa a sujar suas vestes na lama. A diferença é que você está sozinho. Está sozinho. Muitas das vezes é permissão do Senhor. Aliás, tudo é permissão, mas nem tudo é da vontade de Deus. E sabe por que Deus não te obriga a servi-lo? A ficar dentro do barco? É uma ordenança, entra. Mas sabe por que ele não obrigou Pedro a ficar? Por que Jesus não falou, eu não mandei você ficar dentro do barco e descer só do outro lado? Por que você está me pedindo para sair? Se fosse eu responderia aí sim. Mas Jesus não faz isso, sabe por quê? Porque a palavra diz que ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, onde o amor tudo suporta. E se ele te obrigar a sair, depois dele te falar que você tem que ficar, você não está adorando ele em verdade e em espírito. Tá bom, aceitei a Jesus, entrei no barco, estou no barco, no meio da adversidade eu quero sair. Quero viver isolado. Não é assim que funciona. Então que essa palavra fique para que nós possamos entrar na terra prometida. E que nós possamos ser a aparência, a imagem de Cristo em tudo. Porque Jesus, ele fez o mesmo trajeto que o barco, mas as ondas fortes, o vento forte, não foi capaz de mudar quem Jesus é. Isso não pode mudar quem nós somos. Depois que fomos transformadas por Cristo, isso tem que perseverar e ser constante. A palavra diz que nós devemos ser constantes. E a perseverança, ele fala o tempo todo, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te. Então é isso, irmãs. Que essa palavra fique conosco e que nós possamos entender que mais vale estar na obediência que na desobediência fazendo a nossa própria vontade. Amém? Deus abençoe cada uma das irmãs.